Eu posso controlar a mão de Deus? Nós chegamos no nosso 77º dia de plano de leitura. Nós estamos há 77 dias lendo a Bíblia desde o primeiro dia do ano e eu quero te convidar a participar desse plano de leitura. Tem um link na descrição se você não participa ainda. E você clicando nesse link, você entra no nosso grupo, vai ser uma benção. Se você está aqui conosco, glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar com você para falar sobre esse tema e Deus vai abençoar-nos poderosamente. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia. Te agradeço pela vida desse homem, dessa mulher que aqui está. Peço que a tua bênção seja sobre ele, que a tua graça se renove sobre a sua vida, que ele seja um homem, uma mulher tomado pelo teu poder e que nós possamos aprender de ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós estamos aqui no sábado e nós estamos recapitulando tudo que nós lemos na semana e eu quero falar para você sobre um episódio, lembrar você sobre o episódio em que um homem chamado, um rei de uma civilização chamado Balaque, ele queria contratar o serviço de um profeta para amaldiçoar o povo que estava passando ali, que ia passar pela terra dele, porque ele tinha medo. E aquele povo era o povo de Israel. Ele queria que alguém que falasse da parte de Deus amaldiçoasse esse povo. Só que esse povo era o povo de Deus. Então ele achou um profeta que conhecia o Deus de Israel. Ele conseguiu trazer esse profeta para a terra dele. Esse profeta falou para ele: eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Não, tudo bem. Então quando esse profeta chegou na terra desse rei Balaque, ele se levantou para falar, para falar contra, na cabeça de Balaque, contra esse povo, mas ao invés de ele falar contra, ele falou bem, ele começou a abençoar aquele povo, começou a falar da parte de Deus, que era o povo escolhido, que era o povo bendito, e começou a declarar isso, e aquele rei ficou indignado e chamou: não, vem cá, para essa oração, não é essa oração que eu quero, e levou esse profeta para outro lugar, para talvez daquele lugar ele pudesse amaldiçoar. Vem daqui e amaldiçoe. E quando ele foi declarar a maldição, entre aspas, dele, não era maldição, era palavra de bênção, falando que é o povo que Deus ama, é o povo que Deus escolheu. E aquele rei começou a ficar desesperado. E o profeta, numa dada profecia, palavra de bênção, ele falou: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tendo ele falado, ele não o cumprirá. E eu quero trazer isso para você. Nós não temos o controle sobre a mão de Deus. Não existe algo que nós possamos fazer que vai obrigar Deus a fazer algo para conosco. Isso até contraria o próprio princípio de quem é Deus, né? Como posso eu controlar quem Deus é, o que Deus vai fazer? Nós somos chamados a confiar na graça de Deus, confiar no poder de Deus, confiar nos projetos de Deus. E esse é o nosso chamado, essa é a fé que nós temos que viver e que Ele nos chama a viver. Não é uma fé onde eu tenho os meus desejos, agora Deus está vendo o que eu quero, me dê. Não é isso não é a fé cristã, isso não é para onde Deus tem nos chamado. Deus, Ele veio e enviou o seu Filho, porque nós já éramos perdidos, nosso pecado nos separou de Deus. Então Deus envia o seu Filho para que todo aquele que crê no projeto e na obra que aquele Filho realizou pudesse não mais morrer pelos seus pecados, mas ter uma herança, uma vida eterna. E é isso que Deus fez através de Jesus. E nós temos os nossos projetos e os nossos desejos e os nossos sonhos. Mas a vida cristã não é viver para que isso se realize, e sim viver para que os planos de Deus se concretizem na minha vida. Certamente, os nossos sonhos, eles têm compromisso 100% conosco. Mas nem sempre esses sonhos têm compromisso com Deus. Todo sonho que nasce no nosso coração, um desejo, ele tem compromisso conosco. Agora, nem sempre quem nós somos, temos compromisso com Deus. E por isso muitas pessoas são enganadas na fé. Muitos falsos mestres, falsos profetas começam a anunciar um Deus que é como um gênio da lâmpada, como um Papai Noel. E Deus não é assim. Deus nos chama, pessoas perdidas, para conhecer Jesus, e através de Jesus nós podemos viver uma vida dentro de uma missão que já existe, que é a missão de Deus. E eu quero trazer isso para você. Quando alguém vir levantar e te desafiar a colocar os seus sonhos na presença de Deus, para Ele realizar os seus sonhos, eu te sugiro colocar sim os seus sonhos na presença de Deus
e clamar para que Deus te oriente para descobrir qual é o projeto dele para a sua vida. Porque é aonde Deus quer que você esteja, é o projeto de Deus cumprido na nossa vida que nos coloca nos melhores lugares dessa terra. Não é aonde o meu coração deseja, e sim aonde Deus me coloca. E Deus, Ele quer te encher com a presença dEle. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Esse é o nosso vídeo. Que Deus possa te dar uma semana de vitória. Vamos aí caminhar para um domingo e uma semana vai se começar de trabalho. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e tamo junto.